Boa noite, Val. Eu não sou bagunceira. Boa Vê noite. se eu tenho cara de bagunceira. Logo eu. Não, não tem, né? Não sou da turma do fundão. Você estava na frente ainda, professora. É nerd. Ai, gente, né? Mais ou menos, mais ou menos. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui partilhando dessa conversa, dessa integração, né? Tão bom. Nesse momento agora, a gente vai fazer um mapeamento. Algo que a gente já estava fazendo, mas não imediatamente a gente vai para essa etapa. A gente vai falar um pouquinho aqui da nossa rotina. A gente vai fazer um mapeamento da nossa rotina, dos nossos horários, dos nossos hábitos, do nosso dia a dia. E, a partir de então, a gente vai tentar integrar com as bases potenciais que vocês identificam na rotina de vocês. Ficou claro? Por exemplo, eu acordo, tomo meu café da manhã. Aí eu vou, pego minha fruta, pego minha geleia, passo no meu pão, cozinho meus ovos, faço meu cafezinho, sento à mesa sozinha, acompanhada, né? Qual base potencial está presente aí, né? Na relação com o alimento, se eu sentei com alguém à mesa, né? Então é essa associação, né? Os alimentos eles representam o meio ambiente, né? O momento à mesa com a família ou com quem for. Representa as relações, as conversas, o primeiro contato do dia com as pessoas, né? Então, é um pouco sobre cada momento do seu dia a dia para você mapear. Porque quando você mapeia seu dia, vê e você consegue identificar as bases potenciais, né? De que forma você vive, você consegue, então, integrar. Integrar no sentido de integrar na sua mente, tomando consciência daquilo que você já faz e aquilo que está faltando. Né? Porque quando a gente percebe aquilo que está faltando para o nosso dia a dia, a gente consegue buscar o melhor, a melhor forma de viver, né? O bem viver, uma forma de viver mais feliz, mais saudável, com mais bem-estar, né? Porque as bases potenciais, elas são fundamentais para que a gente possa viver melhor, a gente possa nos desenvolver de uma forma integral. Então, eu vou passar para vocês. Quem poderia começar esse movimento, falando um pouquinho da rotina, um pouquinho dessa relação com as bases potenciais que vocês já identificam? Contar um pouquinho de vocês. Um monte de gente com o dedo levantado. Fico encantada com essa participação. Vocês são as mesmas que estavam agora há pouco com a gente? São as mesmas? O que houve, gente? Vamos? Bora lá? Quem vai? Aê, Lourdes! Repasso para você, Lourdes. Então, minha rotina atualmente, bom, vamos voltar um pouquinho. Era uma rotina muito louca, porque eu acordava muito cedo, sempre acordei muito cedo, morava no Rio de Janeiro, enfrentava um trânsito horroroso e tinha que dar conta de filho, marido, trabalho e faculdade. E eu nunca trabalhei só em uma coisa, eu sempre trabalhei em escola e trabalhava em outras. E quando eu fiquei mãe solo, nesse coisa, eu tinha 3 empregos, porque eram 2, a escola mais um, trabalhei em mercado, em gráfica, mas aprendi muito, muito interessante você sair do espectro de escola e trabalhar em outras coisas, e você vê o que a escola está dentro disso. Mas atualmente a minha rotina é mais tranquila, porque até 2023 eu trabalhava na minha escolinha e na rede de Maricá. Então, tem de 23 para cá, são 3 anos que eu tive que ajustar uma outra rotina. Nessa doideira, eu não sei quais eram as bases potenciais, eu acho que eram todas e eu não conseguia ver nenhuma, mas agora está muito presente para mim o meio ambiente, porque eu acordo, não acordo cedo, né? Só quando tem necessidade eu vou viajar, e sim. E
eu gosto de tomar o café, normalmente sozinha, porque estou eu, minha filha e meus netos, mas eles saem para trabalhar cedo. E fico eu. E acordo mais tarde, abro a porta da minha cozinha, a janela, eu abro a casa toda, porque eu gosto de tudo aberto. E eu tenho 2 gatos, um macho e uma fêmea, uma cadela e um passarinho. É o Truso e a Bostinha são os gatos, o Chito é o passarinho e a Biula é a cadela. Nenhum deles é meu, mas ficaram para mim. Eu já tive os meus também, mas assim. E tem agora 10 gatos do muro, que eu e o vizinho da frente, cuidamos deles. Então, eles fazem uma serenata no muro enquanto você não bota ração. O meu vizinho acorda 4 horas da manhã, coloca lá para eles, e aí depois eles vêm quando eu acordo querendo mais. Eu tenho que botar os potinhos, o muro é estreito, é uma novela, porque eu tenho que ter estratégia para ninguém derrubar pote nenhum e empurrar o outro. Então, e olhando para a minha acerola, porque eu tenho uma acerola bem em frente da minha porta de cozinha. Então, meio ambiente para mim e é presente o tempo todo. No final do dia, eu fecho o dia regando as minhas plantas, né? E às vezes eu vou lá na orquídea. E quando eu vou caminhar, eu caminho na beira do mar, porque eu moro na beira do mar. É uma transversal e eu saio na principal, que é a do mar, e vou lá. Então, o meio ambiente está muito forte para mim nisso. E também catava muita tampinha na beira da praia para minha vizinha, que juntava as tampinhas, sei lá para que ela doava. Só que um dia eu catei tanta tampinha que eu desmaiei, porque estava um sol muito quente. E aí eu parei de fazer isso. Você está rindo, Melissa? Eu escuto todo dia, mas você não vai caminhar porque você vai desmaiar e você não leva celular, você não leva nada, não bota nem um chapéu. Então, é isso. Então, a rotina, assim. E agora, sim, às vezes eu vou fazer um almoço, às vezes não, depende. Eu vou estabelecendo com eles outras rotinas, porque quando estão em casa, eu estou deixando para eles, entendeu? E o meu neto cozinha muito bem, então, aí é uma delícia. Ou então, essa base sempre teve presente. Estou sentindo falta da arte, porque eu amo pintar, então não estou fazendo isso por causa da alergia. Tanto muito assim, da bronquite, da alergia, a tinta, ela é um certo problema, né? Mas, assim, vou voltar, eu gosto muito disso. Então, a arte, para mim, faz parte da minha vida. Ah, sim, gosto de varrer a casa, fazendo as coisas, escutando música. Todo tipo de música. Às vezes eu estou mais para o samba, às vezes é o rock, às vezes é música pop, às vezes é aquelas orquestras lindas de filmes. Depende. Depende do dia. Então, é isso. E que mais de rotina que eu lembre? Ah, sim. Bom, as plantinhas, regar plantinha, afofar uma. No chão não consigo, porque abaixar é difícil para mim. Então, eu tenho algumas, quando tem alguns matos, eu consigo catar, outros não. E assim, está bem diferente do que foi o estresse da vida inteira. Então, eu estou me adaptando a isso, entendeu? Aí estou com a Malu, quinta-feira, a rotina é diferente, porque a gente vai para a ONG, então ainda não tem um relato de coisas da ONG, mas está acontecendo. A gente não tem como fazer a tutoria como deve, mas a gente usa, por exemplo, a roda de conversa é uma prática, né? Formação de vínculos, os combinados, isso nós estamos fazendo, porque a ONG está ainda bem desestruturada. E aí eu não quero muito xeretar e dar muito palpite, porque, ai meu Deus, dá agonia, eu sei o que tem que fazer, mas não posso, porque eu converso com a Malu e Malu, vamos com jeitinho, puxar para aqui, puxar para ali. Mas essa coisa com a criança está funcionando e eventualmente com os pais. Então, a minha rotina de quinta-feira é muito, eu tenho que acordar muito cedo, porque o local é muito longe. Para chegar lá, eu levo quase 2 horas e meia dentro do município. Mas o ônibus é um terror. Aqui, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem o Vermelhinho. Conhece a história? É ônibus de graça, bicicleta de graça, e agora ele disse que vai botar barco de graça. Eu só não sei se ele vai conseguir atravessar a arrebentação, porque aqui o mar é brabo. Mas, assim,
O ônibus vai 40 quilômetros, ele para em todos os pontos, é uma extensão grande. Se você for de carro, você leva 20 minutos, 30 minutos, mas de ônibus são quase 2 horas. Eu acordo muito cedo para chegar lá a tempo de ir um pouquinho antes das crianças, né, das mães, para a gente poder se organizar. Mas é isso, estamos fazendo isso. E sábado e domingo, às vezes eu vou passear, às vezes eu vou viajar. Depende, eu não planejo, não. Eu organizo, mas eu não planejo. Se liga para mim, a minha prima, vamos para tal lugar? Vamos embora, já estou pronta. É só pegar a malinha. Então é isso, gente. Meio doido, mas é legal. Parece bem gostosa essa rotina. Nem sei também que dá de vez em quando uma meditada, né, Lourdes? Que tem Ah, essa sim. parte aí, E né? quando eu vou caminhar, prefiro fazer a meditação lá na beira do mar. Porque se eu Aí. for fazer aqui, vai ter muita interrupção, entendeu? Uhum. A não ser que esteja todo mundo na rua. Mas, assim, na frente do mar é muito melhor. É o Sahaja Yoga, que é Que uma maravilha. legal. A prática é maravilhosa. Ela não é uma seita, não é uma religião, é mais ou menos uma filosofia indiana de vida, mas você faz uns movimentos de yoga que você faz sentado. Deveria fazer sentada com perninha de chinês no chão, mas aí tinha que ter um guindaste do lado, que eu não levanto. Então eu fico sentada, tem que eu chamo banquinho de meditação. Ele é bem de frente para o mar, é lindo lugar, e sair fora. É lindo lugar, aí você lembrou bem, Melissa. E tem esse também. E se eu não for caminhar, aí eu faço em casa em algum momento, ou não faço. Porque você deveria fazer todos os dias. Mas eu falo para o pessoal que orienta, ó, eu não sou de seguir muita regra, não, tá? Vamos fazer dentro da. Mas como eu tenho caminhado bastante todo dia, aí eu tenho feito. É isso. Mas se vocês quiserem conhecer o Sahaja, aí eu preciso trazer a pessoa que realmente pode falar sobre isso com profundidade. É maravilhoso, é muito interessante. Eu faço algumas práticas com as crianças. Por exemplo, fechar os olhos, relaxar, colocar as mãozinhas na coxa virada para cima, sentir o coração, entendeu? E daí eu começo a puxar alguma coisa que eu quero, onde eu quero chegar com eles. E eles adoram, gostam de fazer o barulhinho do coração. E aí, assim, é isso. Agradecida, Lourdes, por essa partilha tão linda, viu? E sim, sempre bem-vindo a gente aprender e conhecer novos, né, caminhos de contato consigo mesmo, né? Com a nossa espiritualidade, que é o que nos rege, né? Não estamos falando de religião, mas sim de quem somos, né? Quem pode continuar falando um pouquinho das. Boa noite, Jussiara. Que bom que você veio hoje. Boa noite, gente. A vida de adulto não dá sossego para nós. Ah, Verdade. qual é o assunto? Eu estava assim, meu Deus, outra semana não, eu preciso chegar lá. Era mais ou menos uma maratona agora. Mas cheguei. A gente está falando, Jussiara, sobre um pouco da nossa rotina e fazendo uma relação com as bases potenciais, para que com esse mapeamento a gente possa integrar, né, essas bases na gente e Uhum. também perceber se tem alguma coisa que é importante para a gente que está faltando. Ficou claro? É que quando eu peguei a Lourdes falando então da rotina, daquilo que nutre a gente, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que ajuda a gente a se organizar internamente, seria isso? Alguma Pode coisa? ser dessa forma, pode ser você pensar no seu dia, desde quando levanta, desde quando acorda, até o momento que você vai dormir. Pode ser o que você sentir de partilhar. Tá, então, chegando a Trasilda, vou falar assim, eu ando são 2 semanas que eu estou bem atrapalhada, assim, eu procuro ultimamente ter uma rotina mais, né, tipo assim, mais saudável, né, mas confesso que, vou botar assim, o último mês tem sido um mês bem
bem atrapalhado para mim, né? Não tenho conseguido dormir no horário que eu quero. E aí, consequentemente, às vezes não consigo acordar todos os dias no horário que eu me programo e tal. Mas a semana passada eu fui apagar um incêndio, uma amiga estava precisando muito, né? E aí eu não consegui dizer, olha, amiga, eu vou na aula e depois a gente conversa, porque eu vi que ela estava, né, assim, uma urgência de falar, de desabafar. E aí eu comecei a me questionar exatamente, coisa interessante, né? Eu comecei exatamente a me questionar isso, assim, o que tira a gente da rotina, né? Quando é que as coisas acontecem que a gente acaba abrindo um caminho de desvio de rotina? E foi uma semana que eu fui muito solicitada por questões de terceiros, assim, não era a minha vida que estava fora do lugar, né? Nesse sentido, mas outras pessoas. E quando eu vi, eu estava totalmente fora do meu planejado, né? Mas e aí eu comecei a questionar. O que eu faço? Eu vou agradeço porque eu estou viva, estou presente nesse planeta, né? E aí eu começo a fazer meus agradecimentos, né? Paro um pouco, respiro, não faço assim com toda essa sequência que a Lourdes relatou, né? Mas em algum momento já fiz, mas tiro pelo menos uns 10 minutos para eu me conectar com aquilo que é sagrado para mim também, né? Dou comida para minhas gatinhas, né? Converso com meu divino, centralidade, agradeço a Mãe Terra, né? Por cada passo que eu vou dando, ela vai colocando ali o chão e eu posso ir fazendo meu caminho acontecer. Né? Agradeço pela existência de cada pessoa que faz parte do meu dia a dia, né? Da minha família, enfim, aí eu contemplo a todos, né? As pessoas do meu bem-querer, aquelas pessoas que estão presentes na minha vida de alguma forma. E isso me traz algo de equilíbrio, assim, de uma certa serenidade, né? E aí o meu dia vai seguindo com meus atendimentos, né? Vou atendendo meus pacientes, aparece alguém assim de urgência precisando e vou fazendo os meus estudos, né? Estou sendo instrutora num curso de fitoterapia, no qual a Suzy é até coordenadora do curso, né? E eu começo a pensar coisas que eu posso levar para as meninas, que seja interessante, importante. Né? Então, o meu dia ele corre muito assim, né? E eu procuro, gente, assim, muita música, porque a música ela me alimenta, ela me coloca num estado de graça, né? E muitas vezes, quando eu estou muito angustiada, eu trago para o corpo, então eu danço, eu pulo, eu faço coisas para poder liberar, sabe, essas angústias que às vezes ficam ali rondando a gente, que a gente não consegue determinar muito bem o porquê, e às vezes consegue, né? E é isso, chega agora eu morando sozinha, né? Há tempo eu morava com a minha filha, agora eu estou morando sozinha, então eu chego, vou preparar alguma coisa para comer, porque sim, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer comida, mesmo que seja só para mim. Ontem, né? Um arrozinho com galinha, uma coisa assim. Eu sentei para comer, eu falei, ai meu Deus, sabe aquela comida que abraça, que dá um. É isso, acho que é isso que a gente precisa, trazer para o dia a dia, né, para a rotina, é o que eu procuro fazer, coisas que me nutrem e que me sustentam, né, me fortalecem de alguma forma, né, para mim é fundamental. E antes de dormir também faço os meus agradecimentos, reflito um pouco como foi o dia, né, e é isso, é mais ou menos assim a minha rotina, né, dentro das minhas questões, mas eu penso muito quando alguma coisa sai do meu combinado, né? O que eu permiti entrar, o que eu tirei da minha lista para poder achar outras coisas, né? É mais ou menos assim.
Agradecida, Jussiara. Um dia cheio, né, Jussiara? Com muita base aí misturada, né? Ah, tem bastante coisa. Tem mesmo. Coisa boa. Bem-vinda, Jaine. Boa noite. Estamos fazendo aqui a nossa partilha. A gente está falando agora sobre um pouco da nossa rotina e fazendo uma relação das bases potenciais, de como elas estão presentes e talvez ausentes, para a gente fazer um mapeamento do nosso dia a dia e a partir de então a gente promover então a possibilidade desse desenvolvimento, dessa integração. Tá certo? Alguém mais gostaria de estar partilhando antes de repassar a Zizi para a gente continuar o nosso trabalho? Mais alguém? Roseli! Gostei. O microfone está fechado, Roseli. Abre para gente. Foi. Consegui. Eu tenho, na minha rotina, é muito raro acontecer diferente. O meu horário de acordar é às 5 da manhã. E eu tenho aquele hábito, né, de a gente levanta, faz a oração da gente, toma o banho, né, higienização, tudo. E eu venho aqui para fora, cumprimentar meu cachorro. É só eu e meu esposo, porque a gente só tem uma filha, ela já casou, já tem um netinho. E eu tenho essa mania. Eu levanto, depois do banho, eu passo um protetor e um batom. Meu esposo fala que o dia que eu levanto e não faço isso, ele fala, deve estar acontecendo algum problema com ela. E eu saio aqui no fundo, aqui na minha varanda, aqui do lado de fora, e eu saio cumprimentando. Aqui tem uma câmera aqui em cima, meu esposo olha, porque ele é motorista de ônibus, ele viaja para outro estado. Então, de manhã, ele quer ver a minha rotina, eu saio aqui fora, e a primeira coisa que eu faço é cumprimentar esse cacto aqui, ó. Esse cacto, eu falo bom dia, e aí, como que tá? E eu coloquei o nome desse cacto aqui de Márcio, que é o nome do meu esposo. E aí, como eu tenho bastante planta, né? Tem a minha samambaia aqui em cima, tem umas aqui, quer ver? E eu saio cumprimentando uma por uma. É a minha rotina de manhã, até dar 6 horas, que é o horário que eu saio, como diz a Zizi, para o Mato Grosso, né? Lá para Barra do Garça. E eu saio daqui de casa às 6 horas da manhã e eu só retorno, porque eu tenho meu horário de almoço, eu tiro lá, e eu só retorno para casa às 6 horas e chego em torno de 6h20, às 18h20. Eu passo o dia todo fora de casa. Essa é a minha rotina. E assim, essa 1 hora das 5 até às 6 horas da manhã é o período que eu agoo as plantas tudo, deixo algumas roupas de molho na máquina para pegar, eu já coloco bater, para até no período de eu sair já está tudo organizado. Mas é muito difícil o dia que eu não cumprimento as minhas plantinhas todinha. E cada uma delas tem um nome de uma pessoa. A hora que eu plantar mais, eu acho que eu vou começar a colocar nome nas meninas da humanização, viu? Da formação humanizada. Depois eu falo para vocês, tá? É essa a minha rotina. Adorei! E o Márcio fica lá de olho, Roseli? Ele Fica? meu filho, tem uma câmera aqui, o dia que se acontece dele olhar, dele assim, 5 horas da manhã, você quer ver quando ele chega no alojamento para dormir, né?
que ele vê que eu não saio, ele já fica preocupado, porque essa é minha rotina todos os dias. Por exemplo, amanhã eu vou acordar mais tarde, mas não acordo de jeito nenhum. O meu cérebro acho que já registrou aquilo, tem 15 anos que ele registra, que está registrado assim. Eu não consigo passar de 5 horas da manhã. Se eu pegar e às vezes eu até acordo, fico lá na cama, fico até mais tarde, mas não passa de 5 horas da manhã. É um registro do cérebro que é assim, passa anos e anos. Fui para minha filha, fiquei lá 3 meses, mas esse horário é uma rotina, é rotineiro. Então, você acorda com o sol, né, Jussiara? O ciclo circadiano, ele funciona muito bem, né? É um bom modo de regular o cortisol, né? De liberar a melatonina devagarinho. Seu corpo vai ficando regulado junto com o dia. É muito bom, viu? É assim, 2 anos, antes da pandemia, eu tinha uma rotina de acordar não, era 4 horas, ajeitar tudo. 6 horas eu ia. Aqui a gente tem um Cristo, uma escadaria do Cristo, tipo uma réplica do Cristo Redentor. Você sabe, né, Zizi? Não sei se você já teve lá. Aquela serra ali, eu subi assim. O meu recorde lá foi 12 minutos, 1.204 degraus. Hoje eu acho que eu não consigo chegar nem no 300 degraus. Mas Então, durante uns 5 anos, a minha rotina era todo dia de manhã subir lá também. então, tá faltando um pouco essa base aí, né, Roseli? Tá, porque depois É. disso eu comecei a engordar muito. Então, assim, aí a fibromialgia também atrapalhou um pouco, sabe? É porque é muita dor, se a gente faz exercício dói, se a gente não faz também dói. Então, esse hábito, eu sinto muita saudade desse hábito que eu tinha, É. sabe? Pode voltar aos poucos, né, Roseli? Voltar aos poucos, porque o exercício, né, ligado à psicomotricidade, ele ajuda no processo de desinflamação do corpo. E Sim, quando o corpo fica mais desinflamado, né, ele vai trazer menos dor na fibromialgia. Então, é um movimento que às vezes a gente começa a fazer com um pouquinho de dor, mas depois ele vai trazendo um resultado, né? Então, comecem. depois da pandemia, eu acho que assim, mudou muita coisa para mim, porque eu fiquei um período sem aquela rotina, sabe? Então, depois eu acho que eu me acostumei com aquilo, porque eu fiquei praticamente quase um ano dentro de casa. A gente Então, se acostuma, Roseli, com coisa boa, com coisa ruim, a gente não pode se acostumar, não. depois eu não tinha ânimo de sair de casa. Esse é o problema. Mas assim, eu não deixo de fazer minhas caminhadas, né? No sábado, no domingo, Isso, amanhã eu vou fazer minha caminhada, tá certo, é isso aí. viu? Então é Agradecer isso, viu, menina? Minha você. rotina do dia a dia. Muito bom. Vou passar para a Cris. Cris levantou a mão, tá ali também. Cris, está contigo. Sim, eu me lembrei a Roseli falando que dava nome às plantas, né? Cada uma delas tem nome, e que ela conversa com elas. Eu me lembrei da minha mãe, que ela contava que ela dava aula para as plantas, e ela já fazia dinâmica de grupo sem saber, porque cada planta tinha uma função dentro da sala de aula dela, e a função era cooperação. Uma ajudava a outra porque elas eram diferentes, né? E aí elas tinham essas características diferentes, elas trocavam entre si. E ela contava para nós, né, como ela fazia a dinâmica, né? E essa sua fala me motivou a essa lembrança, me levou a essa recorrência, né, da lembrança das histórias familiares. E aí, Roseli, trabalho dinâmico de grupo com as plantas, com as plantinhas. Elas vão Muito, gostar. muito bom, Cris. Sabendo um pouquinho mais da minha avó. A mãe dela é Deixa minha eu. avó. É, Roseli,
talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu fiquei 3 meses sem conversar com as minhas plantinhas, com as minhas rosas do deserto. O meu esposo mexia, colocava adubo, arrumava tudo. Só que não conversava com elas. Elas ficou um período sem flor. Ela só começou a florir depois que eu cheguei, tá com 1 mês que eu cheguei aqui, que elas começaram a florir. Mas elas passaram assim um período porque as minhas rosas do deserto aqui dá planta dá flor o tempo todo. E esse período, não sei se elas sentiram falta da minha voz, de eu conversar com elas, de eu elogiar elas, sei lá, elas ficou sem florir. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas elas ficaram, viu? Você para pensar, né? O que é o amor? Será que o amor é só ação? Ou ele também é uma energia que chega no outro, né? De coração para coração, né? Então, você está falando isso? Eu, no final do ano passado, passei por um momento sombrio, sabe? Momento difícil. E aí, eu não reconhecia mais meus gatos. Não conhecia. Eu olhava para eles e falei, gente, meus gatos não parecem mais meus gatos, como se tivesse mudado, assim, sabe? Tudo, assim. E aí, conforme eu fui retomando, eles foram voltando a ser sapecas. Que eu não sou sapeca. Não sou. Mas eles voltaram a ser sapecas. Você vê como que eles estão ligados na gente, né? E a mesma coisa com as plantas. Mesma coisa com as plantas. Mariana, seja bem-vinda. Vi que você chegou aí e vou repassar para Zizi. Zizi, tá contigo, tá certo? Agradecida. Agradecida, Melissa, alegria estar aqui com vocês. Muito feliz pelas colocações. Nós percebemos bem como funciona a construção dos desenvolvimentos potenciais, né? Quando estamos falando essa forma dos vínculos que fazemos, tanto com as plantas, com os animais, entre as pessoas, estamos falando de desenvolvimento potencial das relações humanas, desenvolvimento potencial com o meio ambiente, desenvolvimento da psicomotricidade, né, com o yoga, com o desenvolvimento como trabalhamos o dia a dia, né, a importância de mantermos essas relações, o desenvolvimento com a cultura, com a arte, né? Então, vocês falaram todos os desenvolvimentos potenciais em várias colocações que vocês foram trazendo sobre como funciona esse desenrolar do cotidiano. E qual que é a importância disso? A gente queria trazer para vocês essa visão para trazer a reflexão sobre a construção da alfabetização da criança e a construção da nossa alfabetização também. Quando nós estamos nos relacionando, por exemplo, com as plantas, eu também converso com todas as minhas plantas, né? E tenho uma relação muito próxima com elas. Eu sei, por exemplo, quando uma planta está sentindo sede, não sei se vocês já ouviram isso. Quando você olha uma planta, você sabe que ela está com sede. É uma coisa assim impressionante. Você vai aprendendo a chegar nesse nível de sensibilidade. No começo, não é tanto, né? No começo tem tem o pessoal que mata aquelas plantinhas, como é que chama? Os cactos com muita água. Tem os começos de relações que são meio complicados, né? Até a gente conseguir chegar no equilíbrio. Já tem aquelas outras plantas que precisam de muita água, porque se você não coloca, ela também começa a secar. E tudo isso é uma construção de relação, porque não tem um manual. É igual a relação que nós temos uns com os outros. Não existe manual para a gente saber que tipo de relação que nós estamos construindo, né? A Roseli colocou, Melissa, quero fazer uma pergunta para você sobre os gatos. A Roseli vai trazer, então, uma pergunta sobre os gatos. Depois, tá? Ela falou depois. Então, essa relação também que nós temos com os animais, ela mostra muito de como nós estamos construindo até a nossa alfabetização e como nós estamos construindo a alfabetização na relação que nós temos com os outros seres que estão ao nosso redor. Vocês sabem, por exemplo, né, isso já com a neurociência hoje em dia é muito confirmado, que os animais auxiliam muito na alfabetização, porque nós estamos nos correlacionando e nós estamos significando, né, não só as letras, como também a construção da frase. Porque quando nós colocamos elementos numa frase, nós estamos fazendo a interação com o mundo. E se o mundo que nós temos é uma lousa e uma sala e cadeiras, fica um mundo meio difícil de colocar questões nas frases. Normalmente, as primeiras frases que as crianças trazem, se vocês lembrarem as primeiras frases que vocês trouxeram,
tinham a ver com algum animal, com alguma planta, com água, com alguma história que vocês ouviram. Dificilmente é a minha lousa, a minha cadeira, talvez o meu livro, né? Porque tem a história do livro, tem a história do caderno, do lápis, isso ainda acontece, né? Principalmente porque às vezes a referência é essa, né? Na relação com pai e com mãe. Mas quando nós construímos a frase, nossa primeira frase, raiz, normalmente ela está correlacionada a isso, é a lógica da construção da nossa linguagem a partir de palavras que elas vão ramificar numa integração de quê? De uma ordem que tem um significado para nós. E o que é essa ordem que tem significado para nós? Por exemplo, quando a criança, né, e até nós fazemos isso quando nós estamos aprendendo uma outra linguagem, de trocar as ordens. Eu fui lá hoje eu fui lá e estou aqui, a criança ainda fica tentando encontrar a ordenação da lógica de onde ela esteve, né? Que é justamente o passado, presente e futuro. E olha nós, quando nós falamos, e até para explicitarmos o que estamos vivendo ou como funciona a nossa rotina, olha como, não sei se vocês perceberam como nós ordenamos, mas isso tudo é neurociência e está muito ligado a uma construção da nossa ramificação de alfabetização. Quando a gente vai falando, a gente não fala num tempo linear. Começa a falar sobre o que aconteceu agora, aí nós voltamos no passado, aí nós vamos para o futuro, para alguma coisa que não ocorreu, aí nós trazemos de volta para o presente. Nós sempre fazemos uma correlação que ela não é muito ordenada nessa questão. E isso não é errado, tá? Só para trazer uma conotação para falar que está desorganizado, não é isso não. Mas quer dizer que está muito correlacionado ao nosso sentimento. A forma como nós sentimos, percebemos e as nossas emoções. E isso, muitas vezes, o socioemocional, né, a construção socioemocional, ela não fica muito correlacionada à questão da alfabetização. Nós sabemos que agora já tem muitos estudos sobre isso, mas não no sentido da regulação da alfabetização. Muitas vezes não se percebe, por exemplo, que tanto nós quanto as crianças, quando não está correlacionado a nossa emoção a uma construção de alfabetização, o que ocorre? Nós começamos a ter, de fato, dificuldade depois de construção lógica. Porque a lógica está correlacionada àquilo que nós sentimos, conseguimos perceber, tiramos uma conclusão básica disso, mais ou menos como o processo orgânico que nós temos do cérebro, né? Sentimos um cheiro, aí nós identificamos o cheiro. É cheiro de quê? Ah, é um cheiro de alguma coisa que eu conheço. Aí desse cheiro que eu conheço, esse cheiro me remete ao quê? Alegria, tristeza, né? Por exemplo, cheiro de chuva. O cheiro de chuva já foi dito, e tem isso também em estudos hoje em dia, que ele é um dos cheiros que nos conforta. Porque a chuva, ela traz uma questão de que, lembrando que o Rio Grande do Sul tem hoje em dia também traumatizado por cheiro de chuva, né? Mas, de qualquer forma, ainda tem esse remete de infância, né? Estou brincando agora com a Mariana, com a Jaine, com a Jussiara, pela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso ocorre também, né? Até o som. Mas, tecnicamente, no nosso DNA, o cheiro de chuva, o som da chuva, né? O barulho que faz, ele traz um relaxamento para o nosso corpo. Por quê? Porque ele traz um momento que você sabe que no dia seguinte ou na próxima vai nascer as plantas, vem o perfume das flores, tem toda uma correlação cerebral com a vida. E isso que nós estamos falando aqui, nós falamos, é tudo uma correlação muito prática disso, porque as crianças, elas não se alfabetizam, na verdade ninguém, nem nós conseguimos nos alfabetizar se nós não temos com o que nos alfabetizar. A Jussiara falou que sim, ainda me dá um tanto de agonia quando chove demais. A gente sabe que, infelizmente, ocorre isso. Nós temos isso no Mato Grosso quando é muito calor. Vai dando aquela agonia que a gente, quando não chove, porque a gente vai vendo que a seca está chegando, aí daqui a pouco vai ficando cada vez mais seco, aí daqui a pouco está em 3% de umidade, virou deserto e a gente pensa, nossa, vai morrer todas as plantas, né? E vai acontecendo mesmo, as plantas vão espumando, a Roseli balançou na cabeça ali, que o nosso é ao contrário. Quando vai faltando o cheirinho da chuva, é que a coisa está ficando pesada. Mas é uma correlação com o quê? Com as nossas vivências, com as nossas experimentações. Temos isso na nossa base, claro, de DNA. Mas nós temos isso também na nossa construção de vivência. Por que eu estou trazendo essa questão? Para a gente fazer essa reconexão sobre esse processo da alfabetização.
porque as pessoas não levam em consideração, muitas vezes, a vivência, a experimentação como uma construção de alfabetização. E nós sabemos que até academicamente, cientificamente, se vai explicar isso, né? Fala, não, mas isso não tem a ver, não. Alguns métodos de alfabetização até falam sobre isso, né? Métodos de evidências, por exemplo, método de alfabetização por evidências, que é um método, inclusive, psicólogo, não vou lembrar o nome agora, mas que fala sobre essa construção por evidências. Mas são evidências, não são construções tanto da vivência, que é o que a gente traz muito aqui. A vivência pelos desenvolvimentos potenciais. E quando nós conseguimos, de fato, vivenciar os desenvolvimentos potenciais, não como um processo só empírico, mas como uma construção de relação. Então, o desenvolvimento potencial das relações humanas, como que eu posso constituir os valores, os vínculos, para que a criança tenha uma construção de relação, por exemplo, de cooperação, de empatia, de respeito. Não só uma questão de que, vamos dizer sobre o respeito, obviamente que não, mas uma vivência. O que é uma vivência de respeito? Como é que a gente constrói uma vivência de respeito? Eu vou dizer algo para vocês da minha vivência que é, assim, muito prática, mas que eu já até contei isso para vocês, mas que sempre eu trago como uma referência porque ela é clara e ajuda a ter esse entendimento. Como que eu descobri que havia desigualdade, por exemplo? Qual foi o meu entendimento da desigualdade? Vamos falar pela problemática, lembrando do PPPH. Foi o momento que, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, foi no Rio de Janeiro, eu cheguei e vi um monte de pessoas de rua deitadas na frente de uma padaria, com fome, pessoas muito magras, com muita fome, e uma padaria aberta cheia de pães, com aquele cheiro de pão maravilhoso ocorrendo, e eu olhava e pensava, foi a pergunta que eu fiz para o meu pai, por que que essas pessoas não podem comer se a comida está pronta, as pessoas estão na frente da padaria passando fome e elas não podem comer? E aí ele me explicou sobre a questão do valor do dinheiro. Eu tinha 2, 3 anos. E aí eu falei, nossa, quer dizer que vale mais uma nota a um objeto, uma coisa, né? Porque o dinheiro, quando a gente vê quando criança, eu não sei vocês, mas você pega, olha e fala, que coisinha é essa, né? Tipo, não tem valor, né? Não tem um valor. Você começa a ter valor com aquilo porque os pais falam, alguém te fala, olha, isso aí você consegue comprar alguma coisa. Com isso aí você vai conectando e fazendo aquela relação. Mas naquele momento eu me conectei ao que era desigualdade. E ao mesmo tempo, eu também me conectei ao que era igualdade. Porque eu pensei, nossa, essa separação entre a pessoa ter a necessidade de se alimentar e ela não poder se alimentar porque ela não tem dinheiro, sendo que um local está oferecendo a comida e se você não pagar, você não pode comer. Então, nesse momento, eu compreendi. Falei, nossa, isso não é humano. Isso é desigualdade para mim. Entendi como que funciona o conceito da desigualdade. Teve significado na minha alfabetização naquele momento. Da mesma forma como eu também compreendi o que poderia ser igualdade. Porque eu falei, se eu não fizer isso, eu consigo trabalhar a igualdade. Eu consigo vivenciar a igualdade. Porque até então, da minha referência, né, de comunidade humanizadora, e muitos dos mestres da minha infância estão aqui, né, a Cris, a Nádia, o Walter, a Val, né, tem muitos mestres de infância, e tem outros que são da minha geração já, né, a Aline, o Gustavo, né, e a Nádia também, que é da geração, né, dos meus mestres aí, desde da minha infância, que eu percebi que se eu não fizesse aquilo, se quem precisava ter fome, se eu tivesse algo de comer, eu ia partilhar. Eu não ia impedir de partilhar comida se eu tinha. Porque eu vi o sofrimento daquelas pessoas com fome e elas não podendo comer. Então, e esse que é o ponto que eu queria trazer para você. Eu sei que é um pouco triste, né? Mas traz uma referência muito clara sobre essa vivência. Se as crianças vivenciassem muito mais a realidade das coisas que ocorrem no mundo e nessas construções de vivência, elas poderiam ter um entendimento muito mais próximo disso. Ao invés de você ler um livro na escola e falar da fome da África.
Aí você olha a fome da África e você fala, nossa, é triste, né? As crianças sentem, porque tem essa sensibilidade aberta. Mas não é algo, por exemplo, que toca numa construção de vivência para você fazer a relação e buscar já uma solução para isso. Porque na vivência você consegue construir as duas polaridades, a desigualdade e a igualdade. Ao mesmo tempo que você está vivenciando o processo da desigualdade, você está também vivenciando a possibilidade de construir a igualdade. Igual quando a criança chega e fala, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que isso aconteça com o outro. Ela começa a ter essa linguagem, que é uma alfabetização, do quê? Dessa vivência com relação a esse valor. Então, trazendo um pouquinho nessa correlação, e isso é o desenvolvimento potencial de relação humana. Porque eu aprendi que eu preciso construir a igualdade. A igualdade não é longe de mim, não é distante de mim, não é algo que não faz parte da minha escrita, que não faz parte do meu alfabeto. Eu estou me alfabetizando nesse desenvolvimento potencial de relações humanas, na construção do valor igualdade. E isso, por exemplo, fazer dentro de uma sala de aula, a gente tem que ser artista pra caramba, né? Os professores educadores aqui são muito artistas, porque eles pegam e transformam a sala de aula na arte dessa construção para trazer essas vivências. Mas isso também é um nível de exaurir também, né? Porque você tem que conseguir dar conta de trazer tudo isso. Por isso que a dinâmica de grupo, ela ajuda muito nessa potencialização da gente não precisar também só trazer da gente. A gente trabalhar com todos que estão dentro da construção, inclusive fazendo com que as crianças criem as vivências. Porque elas mesmas, muitas vezes, teatralizam e trazem a referência da vivência até por coisas simples. Alguém caiu, olha, ela caiu, aí ou todo mundo ri, ou algum não ri do outro, elas já começam a trazer um monte de vivências de não rir do outro, vou rir sim, não vejo dessa forma, eu que empurrei. Tudo isso é o quê? Vivência. E elas estão desenvolvendo potenciais ali. Só que como isso não traz muitas vezes com clareza e conscientização do que está ocorrendo, fica como a referência. E não o que a gente precisa aprender com isso. Que aí é que está o ponto. Porque não é ruim uma criança empurrar a outra. Ruim é a criança não entender por que ela está empurrando e a outra entender por que foi empurrada e elas acordarem e verem como que elas podem fazer para não se empurrar mais. Porque elas não precisam empurrar, elas podem se comunicar. Então, aí que está, né, essa base de construção. Mas, olha, eu falei bastante, né? Era para trazer a nossa roda de diálogo aqui. A Mariana já vi que levantou a mão, maravilha. E a ideia, querida Mariana, só para trazer, a gente está nesse rever as problemáticas, os valores e as práticas, mas como a gente está no momento, brinquei que hoje era a turma do fundão. Quem vem um dia antes do Corpus Christi é a turma do fundão, só aquela que gosta mesmo do rolo, do problema e do que é bom, né? Porque normalmente o pessoal que é da frente vai embora logo. O do meio também, né, some, ninguém sabe onde está, mas do fundão tá lá. Chega o professor, tá lá o fundão. Sai o professor, tá lá o fundão. Então, é no bom sentido esse fundão, né? Fundão do coração, digamos assim. Mas fique à vontade para trazer essa construção, querida Mariana. Estamos no diálogo. Não, assim, tive que levantar minha mão, assim, porque eu tô saindo de um processo desses de conflito, problema, construção de valores, relacionado com dinheiro, desigualdade, mistura tudo e conflito com criança e essa possibilidade de olhar para isso, assim, né? Tá uma onda, não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, de cartinha Pokémon. E aí as crianças trocam as cartinhas Pokémon. E aí várias coisas acontecem, né? É um super dispositivo de despertar aquele que mora dentro de você. E aí hoje chegou uma ocorrência, a Prof. Jai, que está aí, que me relatou a ocorrência na sala do meu filho, Nael, né? Ele ganhou de aniversário umas cartinhas que eu não fazia ideia, né? Tá, aí todo mundo tem, vamos naquelas, deram de presente de aniversário, ai, que legal. E aí os irmãos dele descobriram que tem uma carta muito valiosa, que era antes um papel, passou a ter valor financeiro. E aí tem que trabalhar tudo, né, relacionado a isso. Tá, a gente deixa na tua mão e tu vai
perder, né, isso, o valor que isso significa, a gente lida com isso e tipo, desconsidera isso, ou a gente considera isso uma coisa, uma oportunidade para a gente fazer um negócio. Aí tudo a gente tem que dialogar em família, né? E aí a gente resolveu guardar as cartinhas, mas para o Anael é tudo muito novo, né? As cartinhas valem R$1.000 e na cabeça dele vale 1 milhão. Então, tudo isso, né? E aí eu sei que nessas trocas de cartinha hoje na escola, ele achou que tinha uma troca muito boa para fazer lá com o colega dele, que não entendia nada do que valia. Mas como ele está aprendendo que vale, agora é minha oportunidade de ganhar dinheiro. E aí ele ficou insistindo que o colega desse aquela que ele acreditava que valia muito, né? E nessas relações de troca, a gente pode aproveitar, eu achei assim uma oportunidade de construir o valor, né? De o que vale realmente, né? Eu aproveitar dessa oportunidade sem o meu colega entender que aquilo também vale e ele poder escolher, e eu ser honesto, ou eu me dar bem em valores financeiros, né? Então, é uma grande oportunidade da gente construir um valor de honestidade, né? De respeito, de troca. A Jaine, coitada, hoje estava lá no meio das oportunidades. Hoje foi um dia muito oportuno para a Jaine. Mas a gente pôde trabalhar isso e vai continuar trabalhando isso nessa construção com a Anael, mas eu vejo assim, é uma coisa que nasce de uma bagunça, de um problemão, mas que se a gente encarar como algo, né? Aí o Bruno disse assim, poxa, mas quem sabe não é para fazer isso na escola, quem sabe isso não é um lugar. E eu disse, não, mas eu acho que é sim, é o lugar onde a gente pode deixar, porque em casa ele não vai fazer isso, né? Então, talvez com as relações ninguém talvez dê o valor, ninguém tenha cartinha para trocar com ele. Então, a oportunidade das crianças testarem esses limites, tentarem fazer, perceberem, né, o que está por trás disso, e aí sim ressignificar essas relações é na escola, né? Então, eu acho que só dá trabalho, mas é uma oportunidade. Muito bom, querida Mariana, é exatamente isso. É ver os problemas não como problemas, mas como possibilidades da gente conseguir encontrar soluções, porque todo problema tem uma solução. E o problema, ele cria ramificação para encontrarmos a solução. E o processo é a ciência. É nesse momento que a gente consegue fazer. E nisso, quando a gente integra com relações humanas, a gente tem a consciência. Porque aí não vamos ter só a ciência, a gente vai ter a construção da consciência ou conscientização do que é possível fazer naquela questão e ver também, rever os nossos valores, porque a criança faz isso. Ela faz com que a gente reveja o tempo inteiro, né? Porque qual parâmetro que a gente vai colocar agora? Ninguém explicou, não tem manual, né? Vai pôr que a carta vale, que não vale, o que é valer 1 milhão, o que é valer 1.000, né? E qual que é a importância disso, né? E ele tem que trabalhar, porque ele não sabe. As crianças não sabem, não nascem sabendo. E elas vão testar, elas vão tentar, de vez em quando, ser oportunista, esperta, elas vão tentar ser desonesta, tudo isso, mas elas não sabem ainda, elas não têm esse entendimento. Uma das piores coisas que eu vejo que os professores, e assim, o nosso legado de professor tem de ruim mesmo, é a gente julgar que a criança está fazendo de sacanagem. A gente pegar a criança e colocá-la como um adulto, já pronto, e todo com estratégia, todo com processo. Não que a criança não tenha. A criança tem, ela traz toda uma construção de montagem da família, da forma como ela vive e tudo mais. Só que ela ainda não tem discernimento. Então, ela não vai conseguir fazer tudo esquematizado, já como um adulto faz, por exemplo, de sacanagem mesmo, quando ele quer machucar o outro e tal. Então, esse ponto de não se tornar criança com a criança é muito importante. E é uma questão de regulação avançada. Porque tem horas que dá raiva. A gente olha e fala, mas como que faz um negócio desse? Né? A gente é humano, a gente é vivo. Dá aquele nervoso. E a gente tem que rever os nossos processos para a gente não responder da criança do mesmo jeito. Quando a criança fala mentindo, por exemplo, que ela está testando. A professora pegou e ela fez isso. E aí você fala, eu não fiz isso.
Não, ou seja, você vira criança junto. Aí quem que vai conseguir conduzir, ter discernimento nesse negócio? Você tem que respirar, calma. Mas o que que aconteceu? Aí vem a hora do fato, da pergunta, do porquê que está acontecendo isso, dos questionamentos, e dá um trabalhão, com certeza. Mas formar um ser humano é um trabalhão, né, gente? São quantos anos para formar um ser humano? Olha que nosso cérebro demora em torno de 30 anos para se formar. Então é muito trabalhão. E a nossa emoção só termina de se formar com os 40 anos. Hoje em dia, a neurociência já fala que a área do cérebro de amadurecimento emocional só 40 anos. Com 30 anos, quem tiver 30 aqui, gente, ainda não está emocionalmente formado, hein? Mas aqui todo mundo é 40 a mais. Brincadeira, tô brincando. Então, ou quase 40, né? Então já tem a sua área aí pseudo-formada aí da emoção, né? As brincadeiras à parte, é só para trazer como que isso é profundo e necessário para dar uma base. E nessa primeira base vai trazer a construção para a vida toda, porque a gente sempre vai se referenciar nessas questões. Eu fiz questão de falar essa questão para vocês, porque olha só, é uma questão com 2 anos de idade, e é a minha referência de desigualdade. Foi ali que eu me conectei a isso. Igual quando a gente lembra que a avó que deu o dinheirinho, ou que o pai ou a mãe trouxe uma questão e foi aquela referência que ficou, porque é a primeira referência, depois você vai construindo as outras, inclusive você vai construindo contra-referências, né? Que é tipo assim, isso aqui eu sei que é, mas eu não queria que fosse. Aí começa o adulto, distorcendo os valores que foi construído na infância, né? Eu queria que fosse diferente para eu conseguir alguma outra coisa e tal. Eu sei que isso aqui é o certo, mas eu quero diferente. Aí é a história do discernimento. A pessoa já sabe, mas ela quer distorcer porque ela quer conseguir alguma coisa com isso, ganhar alguma coisa com isso. Aí vem os outros valores, como, né, ganância, desonestidade, os 7 pecados capitais, entre outros, que vão ocorrendo aí nesse desenvolvimento, né? Mas eu vi que tem a Jussiara da mãozinha levantada, a Jaine também, eu vou falar mais, senão... Mas esse campo da alfabetização a gente chama, gente. Eu sei que é a alfabetização humanizada, mas nós chamamos de alfabetização potencial, porque é onde se desenvolve os nossos potenciais que estão correlacionados a ser humano, das artes, da cultura, da psicomotricidade, do meio ambiente, da pesquisa que é ciência, porque é nesse momento é que, de fato, a gente vai ter aonde se, sabe, pisar. Você pisa, qual que é a sua segurança? A gente muitas vezes não sabe qual que é a nossa segurança, mas eu dei essa perguntinha para vocês. Vou passar para a Jussiara, só a perguntinha. Qual é o valor de segurança de vocês? Qual que é o valor que vocês pisam nele para se segurar? Pisar tipo terra mesmo. Tipo, é confiança, é respeito, é firmeza, é, digamos, felicidade. A gente sempre tem um valor que a gente utiliza para segurar a gente quando dá insegurança. Porque, já dizia Morin, né, a incerteza sempre acontece. Diga Morin que, inclusive, faleceu, né, um grande filósofo e educador, né, dessa construção do pensamento da complexibilidade que é tão importante, que é muito que a gente vivencia. Ele traz essa questão de nós lidarmos com a incerteza, porque nós queremos ter certeza, mas ser educador é um processo de incerteza plena, porque a gente não tem quem possa responder se o que a gente está fazendo é certo, no sentido do que a gente garante que é certo. Porque é uma construção, é um processo, está sempre em transformação e mudança. São relações. É a mesma coisa que a gente dizer que a educação é segura. A educação é segura o quê? A educação não é segura, a educação somos nós. São os seres humanos que estão naquele momento, cheios de incertezas e inseguranças, tentando construir a partir de um nível de consciência, a partir de um nível de amor que tem, que consegue dar, que consegue desenvolver. Então, essa insegurança, essa incerteza ocorre, mas sempre tem algo que nos segura, para a gente não poder pirar, digamos assim. Quando a gente vê aquela sala de aula se matando as crianças, a gente fala, tá, onde que eu vou me segurar? Esperança, confiança que eu sei que isso vai melhorar porque eu vou fazer com que melhore, porque eu vou construir. Amizade, sei que tem muitos amigos aqui. Então, deixa aí a referência de pergunta. Onde que está, né, a nossa construção de segurança? E também é um sistema, lembrando da construção dos sistemas. Sim, Jussiara, você está com a mãozinha levantada, depois está a Jaine. Eu acho que o seu áudio tá fechado, acho que não... Travou?
E quando trava, se você não conseguir, tem que sair e voltar. Que o Meet tem um probleminha. Quando trava assim, só saindo e voltando pro áudio. Quer se colocar enquanto isso, Jaine? Oi, boa noite a todos. Então, aproveitando, enseja, hoje eu começo. Começar por essa semana que foi atípica, né? Parece que passou um trator, assim, porque teve muitos conflitos. A gente estava resolvendo uma questão e aí vai para outro caminho e volta e vem. E é tudo conflito de relação. Não digo que tudo é, mas parte muito dessa parte, né? Então, quando a gente estava aprumando uma parte, aí hoje desencadeou outra. E a gente conversando sobre regulação, sobre o que é estar regulado, o que é estar desregulado, para a gente se entender, para se autoavaliar, o que a gente pode melhorar. Tava fluindo bem. E aí surgiu essa questão das cartinhas, que para mim é novidade, assim, porque estavam falando da cartinha da Copa. E aí não existe só a cartinha de figurinhas da Copa, existe a do Pokémon. E aí e já não é de hoje, né? E aí eu pensei, bom trabalhar o sistema monetário, inclusive, né? E toda essa questão de classe social, de consciência de classe, ixi, dá para explorar muita coisa. Só que é interessante que desenvolver algo é impossível diante do conflito que parece que tem que acalmar o coração, respirar, e aí gera uma coisa assim. Dessa situação de hoje, foi algo que a gente teve nosso momento da belezura, inclusive, muito inspirado aqui nesse espaço. Então, no começo eles compartilham, e aí um colega compartilhou seu álbum de figurinha, que ele tinha numa caixinha, daí ele ganhou da mãe dele. Um álbum que dá para melhorar as figurinhas. Eu não sei nada sobre isso, vou ter que mergulhar nisso junto, aprender com eles. Que tem vários tipos de cartinha, eu nem sabia. E aí, no recreio que teve essa negociação, vamos dizer assim, mas eu entendi que a intenção era, tipo assim, ó, eu vou ficar com essa cartinha e vou te entregar mais cartinhas, entende? Só que aí, no momento, não tinha essas cartinhas, então ficou para depois. Eu sei que, assim, envolveu 3 crianças nisso, e teve mediação, inclusive, da coordenadora, né? Porque foi muito tumultuado hoje, assim, para mim. Então, são ótimas oportunidades, mas eu queria ressaltar assim, a importância da família nesse processo. Porque, assim, é possível aprofundar mais, sabe? De conversar, de entender, de ouvir. A gente tenta fazer isso na escola, tenta fazer isso com todos. E gostaria de desenvolver, explorar muitas coisas, assim. Mas tem dias que a gente consegue sobreviver, assim, consegue, tipo, passar o dia, sabe? Porque às vezes não dá. Mas eu anotei várias coisas, várias reflexões para continuar explorando com eles e são questões que vão seguir vindo. Vai chegar mais demandas e tomara que eu torço muito que consiga dar conta do que eles trazem, sabe? Porque é riquíssimo isso que eles trazem. Então, eu acho que em algum momento a gente vai chegar nesse lugar de maior clareza, de maior compreensão. Eu estou muito esperançosa até. Eu digo, Mari, se eu estiver sendo muito esperançosa, ou positividade tóxica, tu me avisa. Porque é um dia de cada vez. Hoje foi assim. E tem várias coisas que perpassam, ou seja, é véspera de feriado, e a nossa energia, tem a energia que eles trazem, tem outros acontecimentos, tem a criança que vai passar o feriado com o pai que não quer, que, sabe, assim, então tem vários sentimentos passando entre eles, assim. E a gente tenta acolher todos, tenta sempre a partir do respeito, de se escutar, de se ouvir, assim, é uma construção muito positiva, sabe, que a gente vem tentando. Mas tem dias que parece que explode umas coisas, assim, né? Mas são oportunidades, então eu fico muito feliz dessa parceria da família junto, que é muito importante, de a gente estar atento junto, de se ajudar e trocando entre nós todos, assim, acho que é bem enriquecedor. É isso. Maravilha, querida Jane, exatamente. Quando a gente tem essa possibilidade, e a construção com a família do mesmo jeito também, né? Também é bem conflituosa, é necessário fazer muitos ajustes, é um dia de cada vez, né? É bom quando já está mais desenvolvida, mas no começo é realmente também intensa, né?
É um processo. Então, assim, educadores hoje em dia, a gente está assim, num momento de massa crítica humana. Então, não é simples, é um trabalho de humanidade. Né? A gente sabe que por isso que a gente se sente até pequeno, quando olha assim para todas as crianças, com tudo que elas estão vivendo, são vários mundos ali, cada um com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua alegria, com o que precisa aprender, com a troca com o outro, tudo mais, você fala, nossa. Mas é aquela história, nós, como educadores, podemos fazer os pontos em comum. O que nos une e a coesão humana é a nossa grande varinha mágica. Varinha mágica eu acho que não é o sentido mais bonito, mas é a nossa grande magia. A coesão humana é a nossa grande magia. Por quê? Porque é onde a gente consegue fazer com que nós consigamos conviver. Um dos grandes aprendizados, o maior aprendizado humano é a convivência. É como que a gente consegue se relacionar e conviver uns com os outros para a gente poder fazer alguma coisa junto. Porque essa é a realidade no final, né? Na ecologia, na vida, a gente só consegue prosperar, ter progresso, falando agora numa linguagem econômica, realmente quando a gente está junto com alguém, quando a gente faz algo junto. Então, isso é um aprendizado assim, do educador e é o desafio. E é o desafio da incerteza, porque a gente nunca sabe se está conseguindo, de fato, fazer toda essa construção. Mas a gente não tem que ficar preocupado com o resultante ou se a gente está conseguindo ou não. A gente tem que fazer. Porque o fazer já gera mudança, a gente já impacta, a gente já causa essa mudança. É igual a questão da ecologia, e a natureza nos ensina muito isso. A gente planta e só vai ver realmente frutificar e nascer muitas vezes na terceira geração, né? Tem algumas plantas que ainda muito mais, como a lixia, por exemplo, 100 anos depois. São os netos que vão ver o que foi plantado na geração agora, os nossos netos é que verão, ou seja, nós não veremos a resultante, mas nós estamos plantando e cultivando nesse terreno, que é um terreno das relações humanas, nessa terra, né? E aí trazer uma referência, né, querida Jaine, que essa questão dos valores, a Jussiara já passo para você, que bom que você conseguiu. Tá ruim a internet aí, né? Mas bom, você veio. Essa questão das relações humanas e dos valores é muito importante perceber, e eu dou essa sugestão sempre, quais são os pontos de coesão. O ponto normalmente de coesão negativo é a competição, no sentido de, por exemplo, você joga cartinhas ou usa esse tipo de coisa? Porque você quer ganhar do outro, você quer ser o melhor. Mas isso é uma problemática que nós podemos utilizar para uma solução. Porque, por exemplo, todo mundo que está jogando essas cartinhas quer ser o melhor, quer ter a carta melhor, ou quer conseguir colocar um poder maior para poder fazer o quê? Vencer o outro. O propósito das cartinhas é esse. Não tem um propósito, tem algumas outras coisas que eles colocam dos poderes, das coisas que variam e tudo mais. Mas no final das contas, no cerne da questão, é como que eu uso o meu poder. E eu não sei muitas vezes usar, a criança não sabe. Então ela vai estar, nem o adulto, né, cá entre nós, mas assim, vou dizer que a criança realmente está experimentando o seu poder. O adulto já experimentou o seu poder e sabe até mais ou menos onde ele consegue ir ou não. A criança não, ela está ainda descobrindo o poder. Aí que está uma magia que a gente pode usar de coesão, que é usar esse poder para ser uma construção com todos. Como? Ao invés de, olha, aquele que tem a carta, não sei o que lá, grupos. E os grupos, entendendo que tudo tem as suas etapas e a gente tem que ir quebrando a problemática que vem logo em seguida. Porque aí vira time de torcida. Primeiro, né, você constrói o time para depois virar o time de torcida, que é o time que vai, né, brigar um com o outro, para depois você constituir o quê? A fraternidade entre todos. Que é, ganha todos, sempre. Perde todos, sempre. Então, o critério ganha todo sempre, perde todo sempre, sai um pouquinho da vivência da construção do Highlander, que é o resta um, né? O último que restar é o melhor. Para começar a ter uma construção um pouco mais da ecologia, que é a ideia da vida. Se um ganhar, todos ganham. Se um perder, todos perdem. E isso pode ser um critério para uma variação que dá para ser construído pelo jogo a partir do quê? Gente, se tem as cartinhas e vocês vão fazer as batalhas, ou vão fazer, né, os poderes e usar, lembrar o quê? O que a gente vai ganhar junto? Se um perder, fala, aquele perdeu, então todo mundo perdeu. Então, que ele ganhou, então todo mundo ganhou.
O quê? Vamos definir o que a gente ganha junto. Vamos definir o que a gente perde junto. Para fazer a construção da coesão e o entendimento, que é justamente o que é, assim, o individualismo, ele foi constituído para que as pessoas realmente guerreassem umas com as outras para ter o seu lugar ao sol. Mas o sol nasce para todos. E a gente não precisa subir num lugar para poder ter o sol. Nós temos o sol. Então, esse ponto da gente desfazer essa ideia, que é uma ideia que causa um egocentrismo e que a criança já tem em si esse desenvolvimento, porque ela está aprendendo a usar a sua força, então ela não sabe. Ela vai ser mais egocentrada porque ela está ainda aprendendo. Depois o ser humano continua, né? Quando fica adulto, aí é outra história. Então, nessa questão com relação aos valores, isso ajuda muito. Criar critérios da construção com todos e sempre colocar esse valor de todos. Todos ganham, todos perdem. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque a vida é assim. Se eu estou do lado de outras pessoas que estão morrendo, eu estou perdendo. Se eu estou do lado onde tem lixo, eu estou perdendo. Para poder ganhar, todos têm que ganhar comigo. Então, a gente tem que construir uma coesão do ganho. E uma coesão da perda também. Aí vem a autonomia com responsabilidade. Porque a gente consegue ter uma visão que é da consciência coletiva. Não ficar só ligado à minha, né, do que eu ganho e o que eu perco. Porque a criança ela precisa ter esse desenvolvimento de que ganha e que perde, mas ela também precisa, principalmente pela escola, ter o desenvolvimento que a gente ganha e perde junto. E que a perda do outro é a minha perda. Aí todo mundo vai ter que se esforçar para ganhar. E aí a criança precisa decidir o que a gente vai ganhar junto. Um abraço coletivo, né? Vamos conseguir uma caixa de bombom para a gente? Ou seja, tem que ter algum ganho que todos ganhem, que tenha uma representação para que eles compreendam que o valor é ganhar. E nisso a gente vai acabando essa desconstrução com relação a ter os inferiores e os superiores. Melissa, tá valendo, a Melissa vai ter que atender a filhota. Grande abraço, Melissa, agradecida. Bom, gente, mas falei bastante, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas eu vou pedir só mais uns minutinhos para a gente poder passar para a Jussiara aqui. E, Jaine, eu só queria trazer essa referência para você para dar uma ajuda também, tá? Nessa entreajuda, né? Que a gente está sempre aprendendo, reconstruindo. Agradecida, querida Lourdes. Você acho que vai precisar sair também, né? Beijinho. Então, mas vai ficar gravado e depois dá para ver aqui a construção também com a Jussiara. Vou pedir só uns 10 minutinhos para a gente poder, tá? Finalizar aqui. Jussiara, você gostaria de se colocar? Acho que agora vai. Acho que agora foi. É que quando tu estava falando, né, sobre essa tua vivência com 2, 3 anos, eu me lembrei de uma um pouco mais tardia, mas ainda criança, né? Eu estava na 4ª série e a gente tinha uma apresentação de jazz para fazer, uma apresentação de dança. Aí a professora tinha pedido, a gente ia se apresentar com colã e uma sainha de tule, assim, por cima. Era uma apresentação, não lembro se final de ano, enfim. E naquele dia eu tinha ido com o famoso calçolão, né, gente? Foi com uma calcinha enorme, assim, porque é criança, né, tal. E aí a professora pediu para a gente experimentar o colã e dançar com o colã para ver se ia ser bom aquele, se precisaria trocar, qualquer coisa assim. E aí eu comecei a ficar com vergonha de botar aquele colã com aquela calcinha, tentei de todo jeito, não dava. Aí eu observei que a parte de baixo do colã era tipo uma calcinha. Eu falei, eu posso ficar sem essa que eu tô, boto o colã por cima e vou dançar. Dobrei toda a minha roupa bonitinha, o meu uniforme, fui na sala, guardei tudo, todas as meninas guardaram, né, os seus uniformes embaixo da carteira. E aí, fizemos a apresentação, dançamos, a professora, tá ótimo, vá, beleza. Volto para a sala para pegar meu uniforme. Quando eu chego na sala, os meninos já estavam na sala. E aí eu olho uma coisa rosa voando de mão em mão para cima e para baixo. E aí mas nem passou pela minha cabeça. Fui pegar minhas coisas e vi que estava remexido o meu uniforme. E era, né, a minha calcinha. Gente, eu fiquei tão brava, eu fiquei com tanta raiva. E aí, naquele dia, eu comecei a ver realmente essa questão
como é ruim quando né, a mulher, ali eu era uma menina, mas o quanto nós somos questionados. Por que a gente fez isso? Porque o que aconteceu? Eu pedi, eles não me devolveram. Fui atrás da professora, não consegui achar a professora, fui na secretaria, veio a pessoa da secretaria até a sala me questionando por que eu tinha feito aquilo. E aí ela entrou na sala, pediu para os guris, os meninos entregaram para ela, mas eu fui para a secretaria para explicar por que eu tinha feito aquilo. Quando, na verdade, eles mexeram nas minhas coisas. Estava tudo dobrado, tudo certinho, eu não fiz nada de errado, né? E aí eu questionei ela, que era uma coisa para a época, não se fazia isso, né? Mas eu questionei, eu falei, por que os meninos foram lá, mexeram nas minhas coisas que estavam guardadas, tudo dobradinho, eu não deixei jogado, e eu estou na secretaria tendo que explicar, né? Aí ela falou uma frase maravilhosa, mas você sabe que os meninos são assim. Eu falei, não sei. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem mexer no que não é da conta deles. Né? Então, eu fiquei, além de ter passado toda aquela vergonha, né? Passei ainda essa tensão, fiquei triste, aí não queria ir para a escola, fiquei um tempo sem querer ir para a escola. Mas naquela época, tipo, vai sim, que bobagem, não sei o quê, tu tem que ir, né? E aí depois os meninos ficaram, acho que um dia sem ir para o recreio, né? E aí fizeram me pedir desculpas, mas antes disso, eu passei por todo o constrangimento de ainda ter que explicar o que aconteceu, o que passou pela minha cabeça, né? De eu ter feito aquilo. Eu falei, mas aquilo o quê? Sabe? Então, a gente é apresentado, às vezes, para o mundo de uma forma muito, muito crua, né? Muito crua. E dali em diante eu comecei a prestar muita atenção sobre isso. Aí descobri depois, com um dos meninos que era meu amigo e que não estava no meio na hora, que a ideia foi de um menino que queria, na época, namorar comigo e eu não queria. E aí foi dele a ideia, né? E eu falava para ele, mas a gente é criança não namora, né? Mas, enfim, para ver como uma coisa, eu estou com 54 anos e aquilo já acontecia naquela época e a gente vê isso acontecer até hoje, né? Então, às vezes eu me questiono o que está acontecendo, né? Onde é que a coisa se perde tanto? Porque a gente vê a luta árdua do professor dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro da... Porque a educação ela não está ali só no ambiente escolar, mas no ambiente escolar a gente aprende a trabalhar mais em conjunto, né, em equipe, entender mais as dinâmicas. E em que ponta está faltando esse chão, né, essa segurança para a gente poder caminhar. Eu tenho me perguntado muito isso. A minha filha não é mais pequena, passou por uma situação também bem complicada na época dela, na escola. Ela foi agredida por 3 colegas dentro da sala de aula, isso acho que no 2º ano, e as meninas pisotearam a merendeira dela. Não, foi uma coisa assim muito complicada. E aí, mais uma vez, eu fui a mãe que fui chamada para a secretaria. E aí eu questionei a escola de novo. Eu falei, por que não? Por exemplo, eu educo a minha filha, eu falo para ela o que é certo, o que é errado. Por que não estão aqui os pais também das meninas que fizeram isso? Né? Então, às vezes, eu observo muito que parece que há não sei se pode me faltar a palavra no momento, mas há uma chantagem constante sabe, uma pressão, uma ameaça constante em cima do educador, sabe? Isso eu sinto, eu percebo, eu tenho muitas amigas também que são professoras, estando aqui também quando as meninas trazem os depoimentos, parece que paira uma ameaça constante, né? Será que eu posso ir? Até onde eu posso ir, né? Dentro
dessa minha autonomia e a autonomia dentro da sala de aula para ter autoridade do que fazer, né? Aí tu falou daquele caso, eu me lembrei disso, que me remeteu para dentro da sala de aula, né? Muito bom, Jussiara. Sua colocação é assim, é uma raiz do cerne da grande dificuldade humana, né? Que é justamente por que a pessoa que faz, normalmente, é a pessoa que tenta se acalmar, não deixa para lá, e a pessoa que normalmente é agredida é a pessoa que é levada a ser questionada, vista, tudo mais. Isso aí é uma questão antiga, né? Porque a gente não tem constituição de justiça, né? Você estava falando que já passou 50 anos, mas eu diria assim, passou quantas gerações, né? Tipo, desde a época das cavernas, né? Já tem um tempo, assim, muito, né? Mas isso está no cerne ético, né? Porque a construção ética, ela não vai fazer uma questão dependendo, digamos assim, dos processos de poder. A justiça, ela não serve ao poder. A justiça, ela serve à ética. O problema é que nós estamos com, há muito tempo, uma disfunção da justiça, que é a justiça servir ao poder e não à construção da ética. E aí o que ocorre é que quem tem mais poder, né, quem pode mais, chora menos. E, infelizmente, esse aprendizado acontece na escola, e em todos os lugares, todas as áreas, né? Quando mulher é considerado, né, menos poder que homem, só pela lógica óbvia do mundo. Quantos presidentes tiveram mulher? Quantas representantes mulheres tiveram? Não tem. Tem país que nunca teve presidente mulher, que é a maior representação de um país. Então, só a gente sabe que a desigualdade, a falta de equidade, tudo ocorre. Ainda mais assim, que você tem características que ainda são mais complicadas, né? Porque você tem a pele... eu não sei se você gosta de ser chamada morena ou negra ou preta, porque cada um escolhe, né? Eu tenho essa delicadeza de... Para mim, minha filha, eu tenho uma tranquilidade, porque assim, eu estou no sul, né? Mas eu sou baiana. Na Bahia, eu sou considerada morena, porque lá nós temos pretos bem retintos. Mas quando eu venho para o sul, é uma briga, porque uns dizem que eu sou morena, outros. Aí eu digo, gente, eu sou negra. A minha base, a minha raiz, ela é afro-indígena. Então, eu também trago o povo indígena comigo, né? Que aí entraria a questão do pardo também, né? E, então, para mim, né? Não é... As pessoas têm medo de ofender, né? Nesse sentido. Eu também tomo essa delicadeza, porque eu também sou descendente de povos originários, né? Então, aí, mas para falar, às vezes a pessoa não quer que fale, não gosta, né? Esse olhinho puxado aqui, esse cabelo preto aqui, não nega a raiz, não. Tupi-Guarani. Então, né? Mas ao mesmo tempo, alemães, né? Então, aí um pouquinho, a morena um pouco mais clara, acabou acontecendo por isso, né? Mas, de qualquer forma, trazendo essa referência, você tem assim, esse estereótipo que normalmente vai ser a pessoa que é culpada, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso ocorre, não é só uma questão de preconceito, é muito mais profundo do que só, é o preconceito. É uma falta de construção realmente de ética, porque se a pessoa ela não tem um poder definido pela sociedade, então ela vai ser definida como uma pessoa que eu posso pisar, digamos assim. E isso acontece com qualquer lugar que nós vemos. E aí nós lembramos Paulo Freire, né? Que tem uma frase que é aquela que eu sempre trago como referência também. Quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é ser opressor. Ou seja, se eu não tenho uma liberdade para ser preto, branco, moreno, claro, indígena, e não me importar com isso, porque é uma questão fraterna, né? Assim, não me importar no bom sentido, no sentido de que eu tenho todos os povos em mim. E não é uma cor de pele, de cabelo, ou uma descendência, uma coisa que vai me fazer ser menos ou mais humano. Me ter mais poder ou menos poder. Afinal, todo mundo vai no banheiro, todo mundo sangra, o sangue é vermelho, né? A gente come, então a gente tem uma igualdade muito grande em tudo. Isso só são características como são na ecologia, nos animais, que tem cores diferentes, formas diferentes, está tudo certo, né? Não é essa, de fato, a diversidade. A diversidade vem muito mais do interno, de como a gente pensa, fala e age, do que até de características que deveriam ser até irrelevantes, mas que, infelizmente, irrelevantes no sentido de você definir um tipo de poder para uma característica.
a gente é muito doente nesse ponto, né? Como humanidade, é uma realmente loucura humana. O tamanho de nariz, o formato de olho, o tipo de cabelo. Pensa só que perda de tempo, sendo que a gente precisaria ver coisas tão mais importantes como a forma como nós agimos uns com os outros, o que nós estamos fazendo de fato com o planeta, o que nós estamos fazendo de fato com tudo aquilo que a gente convive e se correlaciona com a natureza, né? Então, assim, você trouxe uma questão muito séria. E, pelo menos para mim, na minha visão, né, dentro dessa construção de consciência, é a questão ética. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com esses valores, porque a gente está possibilitando uma continuidade para a humanidade. Porque se a humanidade não tiver um aprendizado real de ética, vai chegar uma hora que vai ser a destruição. Porque sem ética não se vive. Vai chegando essa hora que a gente vai diminuindo o outro, vira Highlander. A gente vai destruindo o outro, tudo, a natureza, isso, aquilo, vai sobrar o quê? É o resta um. Quando restar o último e ele morrer, acabou. Né? Então, por isso que a gente precisa trazer essa reversão. É pensar sem todos, né? Nenhum a menos. Sem todos, nós não somos. Para sermos, nós precisamos sermos todos. Então, isso traz uma outra visão de construção. Mas, infelizmente, isso aí o que eu mais ouço é essas questões, tanto de professores, tanto de pais e mães e tanto de alunos, aprendizes. Todos falam a mesma questão, porque todo mundo sofreu em algum momento esse tipo de injustiça, que é um processo de ferir e ser levado a você ser, como é que fala? O agressor sendo a vítima, né? E claro que não existe, né, essa questão também de que a vítima é sempre vítima e o agressor é sempre agressor. Tem momentos que nós somos agressores mesmo sem saber, porque a gente acaba agredindo o outro com um tipo de palavra, com um tipo de colocação. Às vezes não é por mal, né? Não é tipo, eu quero te ferir. Eu acabo ferindo porque eu acabo não tendo a mesma linguagem que você, né? Ou a mesma linguagem que o próximo. Agora, existe, sim, questões como essa que são muito claras, que elas mexem em padrões sociais, em questões que são questões ligadas à justiça. E assim, a gente está no processo de construção da justiça. Dizer que já existe justiça ainda está longe, né, gente? A gente precisa ainda aprender muita coisa. O autoconhecimento, a espiritualidade. A gente tem que integrar ainda muitas questões para que, de fato, a justiça seja justiça. Ou melhor, a justiça seja justa. Porque, por enquanto, ela ainda está no mesmo aprendizado que nós. Ela não chegou ainda no seu processo ético, né? Então, muito bom. Peço desculpas de ter avançado um pouquinho mais o tempo, mas eu vejo que a colocação que a Jussiara trouxe foi muito importante, né? E todos nós, né? Que a Jaine trouxe. Eu sei que a Jaine está hoje cansadona, ela está até paradinha ali, economizando a bateria. Tem dias que a gente tá pesado. A Roseli também tá num dia difícil. Ela tá ali economizando a bateria, né? A Mariana tá ainda tem um pouco de caldo, mas já tá começando a baixar. É que gente que tem muito filho, gente, é um negócio. Parece que a bateria, assim, na verdade é questão de necessidade. Mas realmente a bateria, né? A usina refaz, porque você tem um filho ali, o outro, e a gente precisa dar conta, né? Mas brincadeiras à parte, gente, queria trazer essa reflexão para agradecer a construção. Perguntar se você sobrevive. Muito bom, Mariana. É uma questão de sobrevivência sua e da criança, né? Então o vínculo traz aquela energia, você não sabe da onde, né? Vem ali. Bom, mas gostaria de perguntar se vocês gostariam de trazer mais alguma questão, algum ponto mais. Senão nós já estaríamos encerrando por hoje. Mas eu vejo assim que nós honramos uma construção crística hoje, né? Porque as questões que foram trazidas foram humanamente necessárias, né? Para a gente poder pensar e repensar, porque a gente sempre está tentando encontrar a melhor forma de fazer. E tem, para todo problema tem uma solução. A gente pode não encontrar de primeira vez, mas quando nós vemos que é uma sugestão, última questão que eu falo, funcional, não encontrar o melhor pelo melhor, nem o perfeito. Mas se é funcional, é porque tem uma chance de construção. Sabe como a vida e a ecologia? Se funciona, é porque tem alguns pontos ali que tem possibilidade de ir à frente. E isso é coisa. É claro que você pode dizer, mas isso também funciona para o mal. Então, mas lembrar que o nosso propósito não é esse. Então tem que estar correlacionado ao propósito também, né? Porque também tem coisas que funcionam no negativo. Mas esse é o sentido de melhor, né? Mas perguntar se alguém gostaria de trazer mais alguma questão.
É isso, né, gente? Estamos aí no cansaço, mas felizes aí pelo encontro, né? A Val também tá num dia difícil. A Val, o tutor tá até dormindo ali, ó. Hoje foi o dia foi intenso, né? Então, cada um, a gente faz o que pode, né, gente? O Gustavo também, ele fica ali nos óculos, é o pessoal que fica com óculos assim, não dá para ver, a pessoa dá aquela cochilada aqui, mas tá firme e forte aí, compartilhando, né? Mas é isso, pessoal. Agradecida a todos. Um bom Corpus Christi, que seja esse sentido de amar ao próximo como a ti mesmo, porque de fato isso é uma verdade, né? E a gente está em aprendizado desse amor, né? E é possível sim, não no sentido religioso, mas no sentido espiritual mesmo. O que a gente pode fazer por nós e pelo nosso próximo e pelo planeta, né? Muita coisa. Vamos ver o que a gente consegue, né? Então, juntos, com certeza, muito mais. Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até mais, grande abraço. Boa noite, gente. Grande Boa abraço. noite. Boa noite. Grande abraço. Pessoal, Boa noite. feriado. Até mais. Até mais.